Fala, colaboradores, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em mais um episódio aqui no nosso canal do YouTube. Você que está aqui, eu já quero agradecer pelo seu like, por estar inscrito, por ativar as notificações e estar aqui com a gente acompanhando tantas histórias que no Vale do Aço tem inspirado vocês. Hoje eu estou com um convidado mais que especial. Vocês vão conhecer a história dele, mas, gente, ele já foi meu chefe, então entrevistar o ex-chefe é muita responsabilidade, né? Principalmente porque eu acompanhei a história deles, não no início, mas eu peguei ali as mudanças, o crescimento da empresa, e eu estou muito feliz e honrada por trazer ele aqui. Ele é professor, diretor, empreendedor e uma pessoa extremamente inteligente. Vocês vão gostar muito de ouvir a história dele, tudo que ele já fez e ainda faz na vida de muitas pessoas. Seja bem-vindo, Jean Zanoni, do Grupo Fibonacci. Muito obrigado pelas palavras, Tamara. É um prazer estar aqui, podendo trazer um pouquinho dessa experiência, dessa trajetória e, de alguma forma, poder ajudar mais pessoas. Isso mesmo, fica à vontade, tá? Você tá em casa. Antes da gente começar a falar do colégio, do Fibonacci, eu queria que você contasse a sua história. Porque vocês já se diferenciaram desde o terceiro ano, né? Você e a sua família. Eu queria que você contextualizasse também as pessoas de como foi a escolha do vestibular, a profissão de vocês e como tudo aconteceu lá no início. Bom, se é para voltar lá no início mesmo, acho que a primeira vez que a gente ouviu falar do ITA foi no inicinho da década de 90. Teve um aluno de Ipatinga que foi aprovado no ITA. E essa história repercutiu. Na época eu tinha 8, 9 anos de idade. E aí, como meu pai é da área de engenharia, né, fez carreira na Uzi Minas, ele trouxe isso pra gente. Olha, tem um aluno daqui de Ipatinga que foi aprovado no ITA, que é a melhor faculdade de engenharia das Américas. É um lugar super especial. Lá estudam os filhos das famílias milionárias, filhos de ministro. Depois das férias o pessoal chega lá de helicóptero. Depois a gente descobriu que isso era tudo mentira. Exceto a parte de que realmente lá é a melhor faculdade de engenharia da América Latina. E aí o que começou com uma brincadeira ficou na nossa cabeça. Não só minha, mas também do Átila, que é o irmão mais velho, e o Pablo, que é o irmão mais novo. E aí, à medida que a gente foi passando pelas séries da escola, quando tinha lá no livro um exercício que era do ITA, a gente falava, é essa faculdade aqui que o papai falou, eu vou tentar resolver. Então, assim, meio que na brincadeira, isso foi ficando fixado na nossa cabeça. E aí, isso acaba misturando muito com o depois, né, com a nossa atitude em relação aos alunos, porque tudo nasceu do nosso pai acreditar que se um aluno de Ipatinga foi aprovado naquela instituição, os filhos dele também poderiam ser aprovados. E não é assim, não, então ele passou a obrigar vocês. Não. Lá em casa sempre foi muito tranquilo. Vocês vão poder escolher o curso que vocês quiserem, o local que vocês quiserem estudar. Mas como aquela história foi ficando e à medida... Um incentivo mesmo, né, Jean? Que a gente entendeu, falou, não, realmente, lá é a faculdade mais importante que tem. A partir de lá, as portas de qualquer empresa vão estar abertas. E aí a gente passou também a acreditar no nosso potencial. E isso faz toda a diferença. Então tá no nosso DNA, tá na nossa história... E é a principal mensagem que a gente tenta passar para os nossos alunos. Quando a gente começa o ano, principalmente no pré-vestibular, né, que aí a gente recebe alunos de várias cidades, várias escolas, a maioria deles não acredita no próprio potencial. Então esse trabalho, né, de fazer eles acreditarem de verdade é o que dá frutos. Porque se o aluno não acredita nele, ele pode ter o melhor material didático, os melhores professores, que quando as dificuldades vierem, ele vai acabar sucumbindo. Então você acha que isso começa na família? Com certeza. Deveria começar na família. E isso é até um papo muito recorrente, né, lá no cafezinho dos professores, porque o papel da escola principal é ensino.
E o papel principal da família é a educação. E agora fala, não, mas na escola que tem educação, a gente assume esse papel porque a gente quer fazer tudo que é possível e impossível pelos nossos alunos. Mas a educação, ela viria principalmente de casa. E influencia diretamente no resultado lá para vocês, né, Jean? Exatamente. O que a escola faz é apoiar. Então, se existe essa educação, e aí no sentido mais amplo da palavra mesmo, né? A pessoa saber se comportar, a pessoa enxergar o mundo ao seu redor, ela entender onde que ela pode chegar, isso tudo viria de casa. E a escola daria apoio. Embora a gente sabe que na prática, hoje, a escola está fazendo as duas partes para boa parte dos alunos. Infelizmente, o grupo, e a pandemia evidenciou isso, né? Tem um grupo grande de alunos que a estrutura familiar não está legal, não está ajudando, e isso acaba sobrecarregando a escola. Pegando um gancho desse assunto que você falou, tem uma outra situação também, falando de família, em que o pai, você falou que seu pai foi engenheiro, então ele incentivava vocês também na área, mas muitos pais sonham e transferem esse sonho para os filhos, dando uma responsabilidade. Então, eu não consegui fazer medicina e agora eu vou pagar para você fazer medicina. E aí, como que vocês lidam com isso lá hoje? Isso pode sim ser um problema, porque por mais que nós pais queiramos o melhor para os nossos filhos, eles não são a nossa continuidade. São indivíduos que vão fazer suas escolhas, vão ter seus erros, seus acertos. E quando, como eu falei, né, já é difícil o filho acreditar em si próprio. Agora, se é um sonho emprestado que nem é dele, uma hora isso vai vir à tona. Ele frustra mesmo, Ele né? vai acabar se frustrando. Sim. Então, esse trabalho, eventualmente, a escola acaba chamando os pais, o aluno, chamando a parte pedagógica para fazer o pai entender que aquilo está atrapalhando o aluno. Então, vocês conseguem perceber isso numa atitude, às vezes no resultado? Não é a regra, mas existe sim esses casos. Sim. E assim, essa escolha profissional, ela é extremamente complicada, né? Porque, poxa, a gente que já está aí quase 40 anos, ainda fica olhando para outros mercados, fala, poxa, o nosso mercado está bem em baixa, eu estou vendo aquele outro mercado crescendo. Então, assim, depois de tanto tempo, né, você ainda olha para outras opções, né, e fica imaginando, Nossa, será que daria certo, será que não daria? Imagina um adolescente. Assim, o que eu tento, aí até como professor mesmo, né, tirando uns minutinhos de cada aula para tentar conversar, passar um pouco de experiência para os alunos, o que eu sempre falo com eles, que muito mais importante do que matéria que eu gosto ou que eu não gosto, é de alguma forma tentar acessar o dia a dia do profissional. Porque, eu gosto de matemática, eu vou fazer engenharia. Tá, mas qual engenharia? Engenharia para ficar numa sala fazendo projeto? Engenharia para estar no meio de uma obra com 1000 pessoas, e aí no barulho, no calor? Ou seja, mesmo dentro da engenharia, você tem áreas muito diferentes. Mesma coisa para medicina. Eu quero medicina para ficar num consultório, no ar-condicionado, ou não, é medicina no SAMU, adrenalina, emoção. Então, assim, acho que eles acabam meio que indo pelo caminho errado, pensando na matéria da escola. Porque a escola vai acabar. O dia a dia do profissional não tem muito a ver com o dia a dia da escola. Aquilo ali é a base para que ele aprenda a profissão. Mas depois ele tem que se enxergar no dia a dia do profissional. Sim. E hoje, com a internet, isso ficou mais fácil. Se você pesquisar, você consegue acompanhar o dia a dia de diversos profissionais para entender, não, aquilo ali me atenderia, aquilo ali seria legal. Mas como que foi assim, você, o Átila e o Pablo decidirem, os 3 filhos,
né, é Maurinho, né? Maurinho. Vou falar certo. Um abraço, Maurinho. Os 3 filhos do Maurinho fazerem a mesma faculdade. Então, teve a influência, mas vocês se conectavam muito, conversavam muito sobre quem passou primeiro, como que foi isso? Na verdade, o Átila, que é o mais velho, ele foi aprovado no 3º ano, em todas as universidades que fez, algumas em primeiro lugar, e começou a fazer engenharia na UFMG. Ele não prestou o vestibular do ITA. Então, quando o Átila estava no 3º ano, por mais que essa história tivesse durado vários anos de fazer os exercícios difíceis, ele não fez a inscrição para o vestibular do ITA. Uhum. E aí ele começou a estudar no FMG, resultado excelente, todo mundo comemorou, e eu me formo um ano depois no colégio. Só que quando eu me formei, a UFMG e a maioria das federais estava passando por um período de greve terrível. E o que aconteceu foi que, primeiro, eu fiz a inscrição para o vestibular do ITA e não fui aprovado. Então, mesmo sendo um excelente aluno, passei no FMG, passei no Unicamp, no ITA eu não consegui passar. Só que o ano começou antes de eu terminar o vestibular do FMG. E aí aquilo meio que abriu uma brecha. Olha, se o ano ainda não começou, se eu nem terminei o vestibular, na verdade, eu vou começar a estudar para o ITA e aí depois que sair o resultado do vestibular eu decido. Sozinho. Estudar sozinho. Não tinha preparação naquela época, turma específica. Na verdade, aí, por conta dessa janela, que a gente descobriu uma turma específica em Belo Horizonte. E aí eu fui para Belo Horizonte e comecei a estudar, não na UFMG, no pré-vestibular para o ITA. Quando saiu o vestibular da UFMG, se eu não me engano, era maio, alguma coisa assim. Eu já comecei as aulas em fevereiro. Pô, fevereiro, março, abril, estudando para valer, falei, não, realmente, eu tenho potencial, eu consigo passar no ITA. Não passei porque eu não estava estudando de forma específica. Mas agora, com o material correto, não, eu consigo. E aí, como o meu vestibular não tinha acabado, é porque o FMG não tinha voltado. O Átila estava meio que de férias. E aí ele viu, falou, olha, mas o Jean já começou a estudar para o ITA. Vou também. Eu vou começar também. E aí a gente fez o pré-vestibular junto. Ah, então vocês entraram juntos. Depois que as aulas da UFMG voltaram, que já tinha resultado e tudo, a gente simplesmente falou, não vamos para a UFMG, vamos ver o que acontece no final do ano. E aí nós dois passamos juntos. E é tão engraçado que no ITA, que é o Instituto da Aeronáutica, não tem as notas no vestibular. Todo mundo é aprovado, não tem primeiro lugar, segundo lugar. Na verdade, hoje tem, mas na época não tinha. No IME, que é o Instituto do Exército, eles divulgam as notas. E a minha nota e a do Átila foi praticamente idêntica. Foi 6.600 e 6.595. Que isso, gente? Então todo mundo viu os nomes lá. Átila Silva Zanoni, Jean Silva Zanoni. Falei, que história é essa? Será que esses caras são gêmeos? O que aconteceu, né? Então quando a gente entrou na faculdade, todo mundo já tinha lido os nomes iguais. Falava, esses são os irmãos. Tal. E aqui na época também saiu no jornal, não foi? Foi um acontecimento, né? Porque igual a gente tinha falado, né? Assim, início dos anos 90 tinha um cara que passou e depois a gente foi passar em 2003. Ou seja, mais de 10 anos depois. Hoje, com vocês a preparação... Tanto que é difícil passar nesse negócio, gente. 10 anos depois, vem o Jean e passa, vai. Com essa preparação de alto nível que o Fibonacci trouxe aqui para Ipatinga, isso está mais comum. Direto do terceiro ano, continua bem raro, é muito difícil. Mas a gente tem vários ex-alunos que terminaram o terceiro ano, conseguiram boas aprovações, mas tomaram a mesma decisão que a gente tomou lá atrás. Falaram, não, eu vou seguir a preparação específica para aí sim conseguir entrar no ITA. E também dentro do ITA você teve muitas experiências sobre disciplina, né, Jean? Porque você mesmo falou, é uma instituição militar, né, da aeronáutica. Falei certo? Não, da aeronáutica, né? Então, assim, era tudo muito rígido, né? Você tem algumas histórias também sobre esse momento lá. Então, isso também te influenciou
na sua vida hoje profissional, até para você hoje ter a sua própria escola, a rigidez, a disciplina que você aprendeu lá no ITA? Com certeza. Conta uma história aí, só para o pessoal saber como que era lá. A parte disciplinar, né? Não só a disciplina, vamos um pouco além, né? O compromisso, ele faz toda a diferença em qualquer esfera da sua vida, seja na educação, profissional, no relacionamento em qualquer outra instituição. Se você tem compromisso com as suas coisas, você vai fazer bem feito, você vai ser reconhecido por conta disso. E lá no ITA, assim, acho que a história que o pessoal fica mais intrigado, assim, né? Até duvida, né? Pô, não tem lógica. Os professores entregavam a prova para o líder da sala no envelope fechado. Estava combinado, a prova vai ser feita de 7 da noite às 10 da noite. 7 horas, todos os alunos estavam em sala, o líder da turma, um aluno, abria o envelope, entregava as provas, todo mundo fazia, e todo mundo ficava até as 10, lá não tem essa de sair cedo, e dava 10 horas, olha gente, acabou o tempo, todo mundo parava, juntava as provas, colocava no envelope e devolvia a prova para o professor. Nunca houve um caso de cola, porque a gente tinha a plena consciência de que a nota ali é o menos importante. Que legal, hein? O que importa de verdade é o depois, é que tipo de engenheiro que a gente vai ser. Então essa parte cultural, né? Poxa, eu estou entrando numa instituição de excelência. Então eu preciso me tornar um profissional de excelência. E isso, poxa, logo que você entra, você vai sendo Você é inserido na cultura deles, né? E isso perdura. Esse processo, a gente chama lá de disciplina consciente. E é disparado um dos principais pilares da excelência do ITA. Como os alunos têm essa disciplina. E lembrando aqui, né? Isso me trouxe também uma das maiores decepções na vida adulta. Porque, poxa, a gente passa lá 5 anos se dedicando mesmo, de manhã, de tarde, de noite, às vezes de madrugada, dando o melhor, aprendendo tudo que pode. E aí depois, quando a gente termina de formar, começa a trabalhar, a gente descobre que tem pessoas adultas que simplesmente mentem com a cara mais limpa do mundo. Ah, eu te pedi para fazer aquele trabalho, você fez? Fiz. Ué, mas se você fez, a outra pessoa que dependia, ela não recebeu ainda? Não, mas eu fiz. Tá, então vamos lá, vamos ver. Ah, não, veja bem, eu não fiz não. Falei, por que você mentiu? Assim, as pessoas mentem, assim, e vindo lá do ITA, falei, pô, mas não tem lógica. Outro mundo mesmo, né? E, poxa, a gente tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Agora, é muito óbvio que o futuro profissional dessa pessoa, depois desse caso, não é muito longo. Sim. Porque se as pessoas não confiam em você, como é que elas vão acreditar base, né? que você pode avançar? É a base, isso mesmo. Quando vocês foram para o ITA, vocês não pensavam, a gente está indo para o ITA, a gente vai ter uma escola, você é diretor, você é professor de matemática. Não, eu acredito que não, né? Que isso foi acontecendo e vocês foram amadurecendo essa ideia. Mas qual foi o momento que você reuniu com seus irmãos, com seu pai e falou, a gente vai ter uma escola? Quando que surgiu essa ideia do empreendedorismo na educação? O ITA só tem cursos de engenharia. Uhum. Só que a relevância do nome do ITA é tão grande que no último ano a gente tinha visitas agendadas de empresas de 3 a 5 empresas por semana. Isso ao longo do ano inteiro. Nossa. E o ITA forma 100, no máximo 120 alunos. São mais empresas com vagas abertas do que alunos sendo formados. Muita oportunidade. E empresas de várias áreas. Então isso começa a ficar latente, né, à medida que a gente vai evoluindo no curso lá, que existem muitas oportunidades para além da engenharia.
E em se tratando da engenharia, o que a gente percebeu é que as escolhas que a gente fez, já tinha feito, iria nos levar para cidades diferentes. Enquanto que se a gente montasse uma empresa, a gente poderia continuar junto, inclusive retornando para casa. Então, na verdade, a decisão primeiro não foi pela escola, foi pela empresa. Nós somos todos engenheiros, vamos construir uma empresa de engenharia. E a própria vocação da nossa região vem da indústria, né? Vem sim. da engenharia. Já tem esse incentivo aí da Usiminas, então a gente já é criado no meio. Mas aí, fazendo as pesquisas, poxa, mas qual área da engenharia, que tipo de empresa que a gente vai ter, como é que vai ser nossa atuação, e entendendo um pouco melhor, né, do que é empreender, o que é montar uma empresa, em algum momento, e a gente não consegue lembrar quem, pô, mas e se em vez de engenharia, a gente montar um pré-vestibular? A gente começa, né, hoje é Fibonacci, mas a gente começa como elite porque já tinham outros elites pelo Brasil. E todo elite foi fundado por engenheiros do ITA. Então a gente conhecia essa história, alguém trouxe isso para a roda e assim, foi quase que imediato. Falou, não, a gente é muito bom nisso. A gente gosta dessa área. Mesmo lá dentro do ITA, a gente continuava dando aula particular, dando monitoria. Não, tá definido. É isso que a gente vai fazer. Assim. Vamos voltar para casa e vamos construir um pré-vestibular para que, poxa, eu falei, né, que eu e o Átila fomos para Belo Horizonte fazer pré-vestibular. O Pablo já foi para São José dos Campos fazer pré-vestibular. Ou seja, nós tivemos que sair de casa para ter uma preparação específica. Então a gente falou, não, vamos voltar para casa e os novos ipatinguenses não vão mais precisar sair de casa antes da faculdade. Então eles vão ter a preparação que eles quiserem, pode escolher o curso, pode escolher a faculdade, que a gente vai providenciar as ferramentas para que vocês consigam. Nesse ponto, né, entra muito forte de novo a história de acreditar. Porque quando a gente decidiu isso e procurou os outros elites para conhecer a história deles, assim, quando a gente falava, não, nós vamos montar um elite em Ipatinga, todo mundo olha e fala, não faz isso. Monta numa capital, uma cidade grande, que a população é maior, a chance da empresa crescer é bem maior. Não, mas a gente acredita na região. Por mais que não seja uma região com a população muito grande, ela tem uma história diferente. Lá eu tenho certeza que eu vou ter alunos que vão comprar a ideia, que vão estudar e vão ter resultados de destaque. Mesmo em Ipatinga, a gente tem certeza que vai conseguir superar as escolas das capitais. Então a gente acreditava muito na região e isso se provou verdadeiro. Desde que a gente chegou aqui, os resultados têm sido excelentes. Qual foi o ano da inauguração do Elite? Nós começamos dia 16 de fevereiro de 2009. 2009, então... Eu me formei em dezembro de 2008, num sábado, e na segunda-feira já estava aqui em Ipatinga, terminando de reformar o prédio para poder vir montar. Ele concordou? Falou, tamo junto? Concordou. Na verdade, assim, da minha parte e do Átila, que é o mais velho, super tranquilo, porque nós realmente nos formamos no ITA. O que causou um certo desconforto no início, dentro da família, foi a decisão do Pablo, que é o irmão mais novo. Como a gente já estava caminhando para a formatura e para o Pablo ainda faltava alguns anos, ele decidiu, olha, eu não vou ficar aqui esperando. Eu vou agora abandonar a faculdade e começar o Elite desde o dia 1. Não quero mais ficar aqui, não vou trabalhar com engenharia e eu quero participar da inauguração, não quero chegar depois. Então essa parte causou um desconforto. Poxa, mas um diploma, ele é tão importante. Né? E realmente, o diploma, ele faz diferença nos primeiros momentos. Porque depois que você entrou numa empresa, que você está lá 5 anos, 8 anos... de onde você veio,
não tem mais tanta importância. Que mantém a confiança, que é o que você falou no início, a credibilidade. Exatamente, né? É o que você construiu de história naquela empresa. Então, a largada, o nome da faculdade, ele ajuda muito, mas depois é você, é o seu compromisso. E assim, quando você me contou que formou, né? Meses depois já começou a empreender, então você tem a experiência do ensino, da didática, mas aí você agora tem uma empresa, né? Então você tem que gerir pessoas, processos, tem os professores, então tem que ter a contratação, processo seletivo. Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram no Elite? Não são poucos, não. Montar uma empresa no Brasil é algo extremamente desafiador. E começa desde a parte burocrática. É uma quantidade absurda de leis que você tem que seguir. E às vezes, você, leigo nessa área, né, busca orientação profissional e a orientação profissional vem errada. Então a gente teve problema com contabilidade no início, de fazer documentação e não estar correta, e aí ter que pagar multa e ter que voltar. Agora, acho que mais importante do que isso ainda foi o processo de montagem da equipe. Porque, como eu falei, né, a gente vem de um ambiente assim, cultura de excelência, todo mundo tem que dar o seu melhor, todo mundo tem que ser correto. E aí a gente começa a contratar as pessoas e nem todo mundo corresponde. Algumas pessoas, você faz a entrevista e fala, pô, legal, vai dar tudo certo. E aí depois você descobre, não, ele treinou para aquela entrevista, porque o que ele vive não é igual o que ele falou na entrevista. Trabalhar em equipe, é o mais encrenqueiro depois, é o que mais faz confusão. A gente até brinca muito disso, porque as pessoas hoje, elas querem performar muito, né? Se preocupam muito pouco com postura, com educação, que são coisas que você falou da educação. Não que ela não tenha que se preocupar com a sua formação profissional, mas hoje você está na área, você sabe que a questão da inteligência emocional hoje, ela cresceu assim, virou um mercado gigantesco, justamente por isso, porque eu tenho pessoas que sabem fazer, pessoas que sabem executar, tudo bem, ela chega, executa a função ali, mas no comportamento, infelizmente, ela não consegue dominar. Então, acredito que lidar com muitas pessoas, né, de diferentes culturas não deve ser fácil, né, Jean? A máxima, né? Você é contratado pela parte profissional, mas o que te faz permanecer na empresa é a parte pessoal, né? Isso é muito verdadeiro. Então, a cultura que a gente trouxe para o estudo com os alunos, ela meio que se implementou de maneira quase que imediata, assim. Começou o pré-vestibular Elite, com 1 mês de aula, todos os alunos já entendiam que, nossa, isso aqui é completamente diferente da escola de onde eu venho. A cultura de estudo que tem aqui, ela é muito diferente. Agora, a cultura profissional, nem a gente tinha, né? Porque a gente estava começando. O Pablo tinha 22 anos, eu tinha 24, o Átila tinha 26. Então, essa cultura profissional, ela levou um tempo maior para ser implementada e ela é talvez a que gerou mais dores no início. A rotatividade de profissionais, ela torna tudo muito mais difícil, né? Porque empresa começando, empresa pequena, capital assim extremamente limitado. Sim. E aí, se a pessoa não corresponde, era a gente que tinha que fazer o trabalho da pessoa. Então, eu brinco no início, eu era professor, coordenador, diretor, assistente de manutenção, assistente de RH, assistente financeiro, porque acabavam as aulas 7 horas da noite, eu ia trocar lâmpada, eu ia consertar cadeira, e aí se 6 horas da manhã a pessoa queria abrir, não viesse, aí eu que estava lá abrindo a porta, recebendo os alunos, atendendo o telefone. Então, até ter a pessoa certa para cada uma das funções, isso tomou muito tempo, muita energia. E a aceitação
dos seus, vamos falar assim, né, dos alunos, dos clientes, como que foi inicialmente? Vocês conseguiram atender as expectativas? Porque quando você começa uma empresa, você quer que ela tenha sucesso. Então, vamos lá. Sua sala tinha 30 cadeiras. Vocês conseguiram preencher as vagas? Como que Ipatinga recebeu o Elite? A gente teve um início muito positivo. Nós preparamos 2 salas para 60 alunos e nós conseguimos preencher. Não no primeiro dia de aula, mas logo depois que as aulas começaram, ainda tinham algumas matrículas, tem aquelas pessoas que esperam o último resultado, às vezes esperam o carnaval, mas nós conseguimos começar com 2 salas cheias. E isso deu algum fôlego financeiro. A gente sabia que conseguiria girar o dia a dia, não ia precisar colocar mais capital, que esse primeiro ano ele iria ser vencido. E a partir daí, a gente teve um crescimento muito rápido, porque também coincidiu, né, com a época do Brasil, quinta economia do mundo, todo mundo crescendo, tinha o FIES, né, o financiamento estudantil, ele se tornou quase que ilimitado. 2010, 2011, 2012, era só ir lá preencher um papelzinho e pronto, tinha o dinheiro para fazer o financiamento, para você estudar numa faculdade de medicina particular. Então, a gente teve esse empurrão, né, da economia, da maneira como o Brasil estava estruturado naquela época, e aí a gente cresceu muito rápido. Então, começou com 2 salas de 60 alunos, mas em 2012 a gente já tinha construído uma sede própria para o pré-vestibular e já estava atendendo mais de 300 alunos. Sim. Os frutos também, os resultados que vocês tiveram, os destaques, isso veio muito rápido, né, Jean? Então, assim, teve um momento que vocês tiveram até destaque nacional, com notas, com visibilidade. Então, também o fruto e os resultados dele tiveram muito rápidos também, né? Assim, não tô falando rápido porque foi fácil, tá? Tô falando rápido porque eu acho que foi uma bagagem de tudo que vocês construíram. Porque se a gente fala hoje de pré-vestibular, tô falando agora do mercado do pré-vestibular, ele não tem, até aqui em Ipatinga também a gente pode falar, ele não tem tanta regra, então o aluno ele não tem tanta disciplina como na escola. E aí vocês trouxeram essa cultura totalmente inovadora. Então, assim, você está no pré-vestibular, mas eu quero o seu resultado, porque isso é importante para você e é importante para mim, né? Talvez a gente possa usar o termo inovador pensando na região. Não, sim. Mas o trabalho que a gente fez, a gente viu ele acontecendo em várias outras cidades do Brasil. Então, o que a gente implementou, né, na parte acadêmica era o que a gente tinha vivenciado. A gente tinha muita certeza que ia dar certo, porque sempre dá certo. Se o aluno ele tem disciplina, ele tem uma organização, um cronograma, e ele cumpre ali as etapas, é certeza do resultado. Talvez, se acontecer alguma coisa em um ano, no outro ano ele vai conseguir. Se ele abrir um pouco o leque, vou prestar 5 vestibulares, tomar um dia, tomar um em 2 dias, mas no terceiro eu vou estar bem, e aí eu vou ser aprovado. Então, assim, resultado acadêmico foi desde o início. Com 6 meses, né, o primeiro vestibular que aconteceu no meio de 2009, a gente teve o primeiro lugar geral do Cefet, dos Cefetes, né, de todos os campos de Cefet de Minas Gerais. O primeiro lugar geral era aluno nosso. No final do ano já tinha aluno aprovado em medicina em Universidade Federal, porque essa parte, né, estava tudo muito claro na nossa cabeça. Agora que já passou muito tempo, né, até contando algo muito interno nosso, né, em 2012 saiu o resultado da primeira turma de colégio. O colégio começa no ano de 2011 e aí em 2012 sai o resultado. E aí, da mesma forma que o pré-vestibular já começou com resultados de sucesso, a primeira turma do colégio também. Arrebentou. Ela foi, na média geral somada, quando eu coloco prova mais redação,
foi a melhor escola do Brasil. A gente alcançou o primeiro lugar do Brasil. E teve muita gente que criticou, não, mas se deram muita sorte, a turma é pequena. Aí, no próximo ano, de novo, no próximo ano, de novo e de novo. Ou seja, a gente está há 10 anos, em todas as edições, a gente está entre as melhores escolas. Só que nesse ano de 2012, a gente teve um problema administrativo, um problema de gestão, que descasou o caixa com os gastos de final de ano. Porque é muito diferente a lógica de um pré-vestibular de uma loja, por exemplo. A loja, ela vende todo dia. E aí ela tem despesa todo dia. Mas o pré-vestibular, quando chega em dezembro, os alunos vão embora. Então eu não recebo nada. Só que no final do ano eu tenho o 13º dos professores, eu tenho as férias dos professores, ou seja, é o maior gasto que existe quando a minha receita é zero. E aí, como a empresa cresceu muito rápido, os volumes financeiros aumentaram, a gente teve que construir a nova sede para receber esses alunos que estavam procurando, esses números descasaram, e aí quando estava todo mundo falando, nossa, parabéns, vocês são muito bons e tal, a gente assim, poxa, se eu não conseguir um empréstimo correndo, eu não vou abrir no ano que vem. Na verdade, assim, de alguma forma eu iria abrir, mas é que, assim, pra gente, se acontecesse de eu não conseguir pagar um 13º, se eu não conseguir honrar os meus compromissos, seria uma derrota tremenda. Então, ao mesmo tempo que a gente estava comemorando o resultado acadêmico, a gente estava desesperado, correndo atrás de um financiamento para poder fazer o giro e aí retomar a parte financeira. Então, são duas esferas muito distintas, né? Então, a esfera acadêmica é desde o dia 1. A gente tinha muita certeza de tudo que tinha que fazer. Já a esfera profissional, administrativa, cada ano, até hoje, é um aprendizado novo. Com certeza. Até porque também o mercado ele mudou muito, né? As pessoas hoje elas têm outras, é o que você falou também, né? Tem a questão de acreditar, tem a questão do investimento, como profissional, mas eu acredito que vocês conseguiram transferir muito bem essa cultura, né, para as pessoas. Eu lembro que isso era tão arraigado em vocês e os alunos conseguiam perceber que no início do ano eu trabalhei na recepção, tá, do Elite, deixa eu contar para vocês. Quem participa dos eventos, Gabi tá aqui, Fabrício, Marcos, quem participa dos eventos, quando eu falo sobre a minha história, então eu sempre conto essa parte também do pré-vestibular, e eu sempre falo, Jean, que eu acho que todo profissional deveria trabalhar numa escola, porque os frutos que eu tenho hoje na minha vida profissional vieram do Elite. Nem sei se o Jean sabe da história, gente, do Ramon, vou contar no final, vou deixar ele curioso. Mas tudo que eu colhi de vida profissional, de crescimento, ele veio dessa época, porque a gente tinha contato com os alunos, então a gente tinha esse relacionamento. Depois eu vou te contextualizar, talvez ele nem sabe, né, gente? Mas vocês já sabem, Então eu sempre conto essa parte da escola, quando eu trabalhei lá, e os alunos a gente já conseguia, como a cultura era muito arraigada, era uma coisa que era muito forte em vocês, a gente já percebia pelo comportamento os alunos que a gente sabia que ia até o final. Porque quem se conectava com vocês, quem se conectava, participava das oficinas, das aulas à tarde, que eram extras, estava incluso ali no pacote, mas ele não era obrigado a ir. Então, quando a gente via o aluno indo lá na secretária, eu quero tirar uma dúvida com o Jean de atividade, acontecia demais, a gente já via o resultado daquele aluno, mesmo, é o que você falou, mesmo que não seja no primeiro ano, mas ele tinha aquela iniciativa, às vezes veio de uma escola que não deu muita base, então ele cai ali no pré-vestibular que puxa mais, mas eu vejo assim que isso hoje no mercado é algo que muitos donos mesmo têm dificuldade, de poder passar a sua essência para a equipe, porque ele não consegue mesmo implantar. Quando ele é mais disciplinado, quando ele é mais organizado, ele não consegue transferir isso para as pessoas. E vocês conseguiram ter essa marca mesmo, né? Bem, bem forte, assim, vou colocar meu filho lá, porque eu sei que lá eles são sérios.
Eu sei que eles são rígidos, assim, no sentido de quer ver o meu filho ali mesmo estudar e crescer. Então, acredito que hoje vocês continuam assim, né? Com certeza. Né? Com certeza, com certeza. Então, vocês tiveram muitos resultados, muitos frutos. Só que teve um momento que vocês fizeram essa mudança. Você contou também dessa mudança estrutural. Inclusive, a casa que vocês moravam era a casa que vocês tiveram a primeira empresa. Essa a casa que vocês moravam, né? Conta também. Nós nascemos, né? No Cariru, numa casa, na rua Estados Unidos. E aí, depois da decisão tomada, vamos voltar para casa para montar o pré-vestibular. A gente descobre que a casa que a gente morou estava em construção, embora a construção estava abandonada. E aí, poxa, vamos procurar os donos atuais e ver como é que é essa história. E fechamos o acordo, terminamos a construção e começamos a funcionar exatamente no mesmo lugar. Isso assim, parece que não tem muita ligação com o resultado dos alunos, mas tudo parte de acreditar. Então, quanto mais a gente conseguiu materializar a nossa trajetória e eles enxergaram que poderiam fazer uma trajetória parecida, poxa, isso é que é o mais importante, é esse acreditar. Eu tô dando aula 7 horas da manhã da segunda-feira no pré-vestibular. Poxa, segunda-feira, 7 horas. Você ama, né? Tá todo mundo assim meio devagar, né? E aí, percebendo isso, o que eu fiz nas últimas semanas? Falei, não, vamos tirar aqui 5 minutinhos, 7 minutinhos, e eu vou passar alguns vídeos para dar uma motivada, pelo menos para começar, vamos engrenar, né? Essa aula. E aí depois a gente começa a aula. E aí, o que eu falei desde o primeiro videozinho, falou, olha, vídeo motivacional é muito legal, mas não funciona. Mas, professor, para que você vai passar então se não funciona? Então, ele é muito legal, porque ele dá uma motivada. Só que isso é imediato. Isso serve para minha aula para segunda-feira. Mas terminou a aula segunda-feira, você almoçou, você vai ter um pensamento de, poxa, tô cansado. Vou descansar um pouquinho mais do que eu deveria. Aí é que é importante a motivação. É você lembrar, falar, não vou. Eu tenho um horário para seguir. E aí, depois que você cumpre esse primeiro horário, não, combinei que eu vou voltar 2 horas, voltei às 2. Quando der 2:10, vai vir o segundo pensamento. Mas você está cansado. Você não quer descansar? E aí, de novo, você vai ter que falar, não quero. Eu tenho que estudar. Eu vou estudar até 2:50, que é o que está escrito aqui, e quando der 2:50, eu vou ter meu primeiro intervalo. Então, o que vale de verdade é essa luta dentro da nossa cabeça, dia após dia, de falar, eu vou fazer a coisa certa. Então, só assistir um vídeo legal, ele não funciona, o efeito dele passa. Então, eles precisam, né? E o acreditar é isso, né? É você construir essa força mental de quando vier um pensamento ruim, imediatamente você tem que rebater com um pensamento bom, para que você continue seguindo a trajetória correta. Que é o foco, né? É o foco. Então, vocês tiveram um elite, deu tudo certo, e aí, de repente, né? Eu falo de repente para o público mesmo que acompanhava, os alunos, vocês decidiram mudar um nome. E aí, como que foi essa transição, a escolha do nome, o significado do nome, que aí transicionou de elite para Fibonacci? Como que foi isso? Bom, eu mencionei que existiam outros elites pelo Brasil. Então, a gente foi até esses profissionais, inclusive o Átila e o Pablo. O Pablo acabou abandonando a faculdade mais cedo, o Átila tinha formado, os dois foram até Porto Alegre para trabalhar no Elite Porto Alegre, junto com o fundador, o primeiro iteano que falou, vou montar um pré-vestibular elite. E aí existia essa conexão, né, com os outros elites, embora não era uma conexão contratual. Então a gente se inspirava muito no trabalho deles, a filosofia de trabalho, essa cultura acadêmica era muito parecida, mas isso não estava em contrato. E aconteceu
que o Elite do Rio de Janeiro, que era o maior deles, foi vendido. E a marca foi vendida junta. Então a gente meio que foi obrigado a trocar de nome. E aí, esse momento, ele estendeu, né, por vários meses, né? Poxa, como é que a gente vai dar um novo nome, né? Porque quando você procura lá no INPI, né, no registro de patentes, toda primeira ideia, segunda ideia, 10ª ideia que você tiver, ela já está lá. Alguém já teve essa ideia. E aí você tem que quebrar a cabeça, poxa, um nome que faça sentido, que tenha significado, que seja importante, até que o Pablo trouxe a ideia do Fibonacci. Fibonacci é um matemático, a principal contribuição dele para a nossa vida, né, foi trazer os algarismos, o 0, 1, 2, da maneira que a gente usa hoje. Foi ele que trouxe lá da Índia para a Europa. E aí, a partir da Europa, colonização, isso espalhou, é o que a gente usa hoje. Então, ele trouxe esses algarismos para a Europa. Mas, além dessa importância histórica, ele descobriu uma sequência que ela é super simples. 1, 1. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. 3 mais 5 dá 8. Então, é só você somar dois números, você acha o próximo. Sequência super simples. Só que ele percebeu que essa sequência ela era encontrada na natureza de diversas maneiras. Quando ele coloca essa sequência na forma geométrica, em forma de quadrados, e percorre esses quadrados com uma espiral, é exatamente a mesma espiral que aparece quando uma onda do mar está se quebrando. Quando você coloca essa sequência na forma de divisão de um número pelo outro e transforma isso em um ângulo, é o mesmo ângulo que se distribui as... Não são sementes, né? As bolinhas da folha de um girassol. Então você tem assim, algo puramente matemático, é uma sequência numérica, soma, dá o próximo número. Mas você identifica isso em várias áreas da natureza, e aí eu até brinco com os alunos, né? Toda vez que a sequência aparece, e é muito comum os exercícios de vestibular recorrerem à sequência de Fibonacci. Olha, gente, isso aqui está mostrando o quê? A gente não cria a matemática. Ela está pronta. É a linguagem que Deus usou para construir a natureza. A gente só está descobrindo o que já está pronto. E aí, quanto mais a gente estuda, mais profundamente a gente vai conhecer essa linguagem, mais profundamente a gente vai conhecer a natureza. Mas já está tudo lá, já está tudo pronto. É a gente que tem que correr atrás de descobrir. Nossa, então tem muito significado nesse nome, né, Jean? Então, quando vocês trouxeram o Fibonacci, então agora a gente pode dizer assim, foi a marca própria, a marca de vocês, registrada, né? Tudo bonitinho. Só pertence a Ipatinga. Inclusive, todo ano, e é todo ano mesmo, tem alguma outra escola no Brasil que tenta usar o nome Fibonacci e a gente manda uma comunicação. Fala, não pode. Fibonacci é só o de Ipatinga. Pablo pensou primeiro, gente. Não tem como mais. E hoje, assim, na sua visão, tem quantos anos que você... Então, em 2009, quantos anos você... Quem faz matemática aqui é você, hein, Jean? Não vai ser eu calcular o tempo 23, de empresa. 14 anos. 14 anos. Nesses 14 anos, na sua visão, por que vocês despertam tanto desejo hoje de um aluno estar no Fibonacci, estudar no Fibonacci? Por que as pessoas querem estar na sua escola? Bom, a resposta mais imediata é em busca do resultado do vestibular. Então, principalmente, né, quando hoje entrou no ensino médio, chegou no terceiro ano, poxa,
Agora eu tenho que levar a sério, agora é para valer, então eu vou para o Fibonacci porque lá é sério. Mas essa é só a primeira resposta. Porque quando a gente conversa com os pais e aí realmente entende melhor a situação familiar, a gente vê que tem um casamento muito grande dessa cultura, dessa filosofia do Fibonacci com a cultura da casa. Então, quando os pais eles realmente dão valor ao ensino, à educação, eles colocam isso como prioridade, né? O meu filho precisa ser bem-sucedido na área acadêmica. E não quer dizer que essa área é mais importante que as outras áreas da nossa vida, não. Mas ele precisa ir bem na área acadêmica, mas ele também precisa ir bem na área religiosa, na área emocional. As famílias se preocupam com o filho como um todo. E o Fibonacci é assim. A gente vai muito bem como escola, como desempenho acadêmico. Mas a gente cuida dos nossos alunos, a gente conhece os nossos alunos. A gente quer realmente que eles saiam de lá adultos. Talvez essa tenha sido uma grande diferença quando a gente desce do pré-vestibular para a escola, e isso ficou latente porque os professores eles vêm de outras escolas, né? O professor ele não é exclusivo do Fibonacci. E aí os professores trouxeram isso para a gente. Como que em várias escolas o aluno já tem 18 anos e é tratado como uma criança. E aí ele se forma em dezembro, só que em janeiro ele tem que estar trabalhando. E ele está completamente despreparado, porque ele se comporta como criança. Ele entrou naquela escola, às vezes, com 2, 3 anos de idade, durante 15 anos ele foi criança, e aí é difícil para ele imediatamente entender que ele tem que ser adulto. Então, o tratamento que a gente dá para o aluno que entra no 6º ano com 11 anos é completamente diferente do tratamento que a gente dá para o aluno de 18 que está no 3º. Porque existe isso muito claro, que cada fase da nossa vida a gente precisa de um apoio diferente, a gente precisa de ferramentas novas e em se tratando de ensino médio, é um período de transição para a vida adulta. E vida adulta é compromisso. Se não tiver compromisso, você não vai fazer a prova para ter um boletim bonito. Não é isso. O boletim é o menos importante. A gente não fica falando com o aluno, olha, falta 100 dias para o Enem. Nossa, se você tirar nota 8,5, você vai... Não, isso não interessa. O que interessa é o seu compromisso. Você entendeu que é você o responsável pela sua vida? Você entendeu que você precisa ter um cronograma que mostre ali, de maneira clara, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, e você acredita que você vai alcançá-las? Isso não é só para vestibular, isso é para qualquer área da vida dessa pessoa. Então, é isso que a gente quer no fundo, é fazer com que os nossos alunos realmente sejam pessoas boas, pessoas de destaque em qualquer área que eles queiram seguir. Sim. Hoje, assim, você citou um ponto, acho que crucial, que é a questão da maturidade mesmo. E aí a gente também hoje sofreu uma transformação nessa questão familiar, da educação, né? Hoje as pessoas, elas são mais sensíveis, vamos assim dizer, né? Com relação à pressão, com relação à competição. Então, hoje tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente vocês que lidam com o filho de muita gente, com filhos de muitas pessoas, então tem que tomar cuidado o que fala, como fala. E a gente vê mesmo um despreparo desses adolescentes, porque eles não sabem lidar ali com a pressão, com a competição, tá chegando, mesmo que vocês não falem, mas o ambiente, ele cobra muito, porque você tá ali do lado de uma pessoa, de uma realidade totalmente diferente da sua, a pessoa quer estudar, não precisa colar no pré-vestibular, não faz sentido nenhum você colar no pré-vestibular, só que você colou a vida inteira, e aí ele não sabe nem como lidar com essa situação. Então, assim, hoje, como que vocês interferem, né, nesse sentido,
para ajudar a pessoa nesse momento de muita pressão, muita cobrança. Tem a cobrança dos pais. Eu já passei por uma situação assim de estar fazendo matrícula, o pai do lado do filho e falar assim, olha aqui, ó, vem cá para você ver o valor que eu estou pagando. Você tem que passar esse ano. E aí o aluno já entra com uma mentalidade de culpa. Porque ele pensa assim, não, o pai falou brincando numa situação, mas ele pensa, gente, eu não posso decepcionar meu pai. E aí volta aquilo que você falou, né, do incentivo, a forma como vai conduzir o aluno ali, ele passa por muitos estresses. Então, o que hoje a instituição faz em prol do aluno para poder ajudar ele nesse momento da emoção mesmo, de saber gerir? E qual que é o conselho que você, como professor e também viveu esse momento do vestibular, dá para um aluno que está passando por esse momento? Bom, o fato de nós três, né, além de ter fundado a empresa, estar dentro da sala de aula, permitiu que a gente sempre abordasse esse tipo de assunto diretamente com os alunos, o que não é muito normal, né? Na maioria das escolas, o diretor acaba ficando bem longe. E aí o professor, como ele dá aula em várias escolas, ele não assimila tanto a cultura de uma escola ou da outra. Ele dá uma aula um pouco mais neutra e aí o aluno acaba não tendo com quem conversar. Então, a gente sempre tentou, né, conversar sobre esse tipo de assunto com os alunos. Agora, mais recente, com a reforma do ensino médio, a gente conseguiu sistematizar isso num material didático para trabalhar com o projeto de vida. Então, agora existe um material específico, um horário específico para discutir esses pontos. Dedicado a isso. Opção profissional, como lidar com a frustração. E até lembrando aqui agora, né, um dos pontos desse material que foi escrito pelo Rinaldo. O Rinaldo hoje é o coordenador do pré-vestibular. Que legal! Ele que está à frente do pré-vestibular. E ele que escreveu esse material em parceria com um psicólogo. E aí um dos pontos que tem lá no material é o tigre, a águia e esqueci um peixe. Mas é o maior predador terrestre, o maior predador aéreo e o maior predador aquático. Assim, é a excelência, assim, é o que a natureza produziu de melhor, assim, mais específico para caça. E aí ele mostra depois a taxa de sucesso da caça desses animais. O tigre não chega nem a 20%. Poxa, tigre majestoso, gigante, não chega nem a 20%. Pô, se ele falhou na primeira, falhou na segunda e desistiu, ele morre. Ele não tem a opção de parar de tentar. Então ele continua e se mantém como a espécie dominante daquela região. Mesma coisa para a águia, mesma coisa para esse peixe. Então, a vida, ela não é feita só de vitórias. Na verdade, a vitória é exceção. A regra são pequenas derrotas ao longo do caminho. Só que toda derrota gera aprendizado. É mais um degrauzinho que você está subindo naquela escada que vai te levar até o sucesso. Então, hoje existe, inclusive no pré-vestibular, por lei, esse projeto de vida se tornou obrigatório no colégio, mas a gente levou isso também para o pré-vestibular, porque entende que esse momento ele é muito importante. Faz toda a diferença, né? E na maioria das vezes, só do aluno falar sobre isso já resolve. O caso de chegar num psiquiatra, ele existe, mas ele é a exceção da exceção. Uhum. Essa história de que 30% da população precisa tomar remédio, isso é falso. É a exceção. Existem esses casos, e aí sim, isso extrapola a competência dos profissionais do Fibonacci, e ele precisa, com o aval da família, com o aval da escola, em paralelo fazer um tratamento. Isso é exceção. Sim. A maioria deles
só quer que alguém escute o que eles têm para dizer. Só quer desabafar. Porque, gente, vídeo motivacional falando que você vai ser o melhor tem aos montes, né? Mas vídeo falando, cara, você vai falhar 1, 2, 10, 20 vezes, não tem, né? Todo mundo fala só da vitória. Mas a trajetória, o mundo real não é assim, não. Então, o conselho que você daria para o aluno é para ele se expressar mais sobre as suas emoções, para ele... O que você falaria assim diretamente para ele? Ele precisa se expressar mais, ele precisa se abrir, ele precisa conversar com quem pode ajudar. Porque só abrir, e aí o que acontece muito nessa geração de hoje, é se abrir na rede social, às vezes com perfil falso. É o pior tipo de abertura que pode acontecer. Eu vou criar um perfil para falar tudo que eu estou sofrendo, e aí eu vou passar a interagir com pessoas que também estão sofrendo, e a conclusão, o desfecho desse tipo de grupo sempre é muito ruim. Então, tem que se abrir? Tem. Mas o ser quem humano também, né? é um ser sociável. A gente precisa conversar, a gente precisa se expressar, mas tem que saber com quem. Porque, às vezes, pode ser o contrário, né? Se você se abrir com a pessoa errada, isso pode até ser usado contra você. Uhum. Então, é muito importante, né, entender o meio que a gente está inserido. E, às vezes, eu acho até engraçado, né? Assim, não, mas você vive numa bolha. Mas todo mundo vive em alguma bolha. Ninguém vive no mundo inteiro. A cultura brasileira é uma, a cultura europeia é outra, a cultura chinesa é outra. Ou seja, bolhas existem. Parte do pressuposto que elas já existem. Então passe a escolher as suas. Por que você vai escolher ficar numa bolha ruim? Que tá todo mundo te puxando para baixo. Que ninguém quer chegar em lugar nenhum. Que tá todo mundo fazendo o que é errado. Você sabe que é errado. Então passe a escolher as suas bolhas. Então o Fibonacci, ele tem uma equipe de profissionais, e aí sai até do professor, né? Porque o professor ele tem um tempo extremamente limitado, né? Mas para além do professor, ele tem uma equipe de profissionais para fazer esse tipo de escuta, esse tipo de aconselhamento, esse tipo de suporte, e é o que funciona para a maioria, como eu disse. É a exceção, essa conversa, chegar à conclusão de falar, o seu problema é um pouco mais profundo, e aí eu vou te indicar alguns profissionais, porque você precisa de fazer um tratamento específico. Para a maioria, não precisa de remédio. Isso tá na moda. Mas se eu tomar remédio, eu vou ficar ligadão, vou acertar mais questões. Famoso vengança, né, galera? Não entra nessa, porque não, e realmente pode dar vicia também, né, Giano? Tem as contraindicações. Então, assim, você falou isso no início aqui do nosso bate-papo, mas hoje, como que o aluno consegue trilhar um caminho e como vocês participam também nesse caminho para eles escolherem a profissão da maneira mais assertiva? Você falou de acompanhar o profissional, né? Existe algum outro detalhe que vocês fazem assim para poder acompanhar, para poder ajudar, ou que a pessoa pode observar se ela está no caminho certo ou não da escolha profissional dela? Bom, a gente faz... A pandemia atrapalhou muito dos programas que a gente tinha, né? Mas a gente tinha e está retomando um programa, a gente até pega a carona lá no TED Talks, né? Fala que é o Fibotalks, de levar pessoas para falar sobre temas específicos. E aí várias dessas pessoas falando a respeito da carreira profissional. Porque nem sempre é fácil, né? Não, mas eu comentei, né, que pela internet você consegue ter uma noção muito boa. Uhum. Mas você consegue ver. Você não consegue perguntar. E aí a gente tenta trazer esse profissional para dentro da escola para ter esse momento de realmente, né, o aluno perguntar, mas e aí? Porque o que eu tô vendo dessa profissão é isso aqui. E às vezes ele acaba vendo a parte bonita, né? Mas o profissional estando lá fala, mas e qual é a parte feia?
Onde que o bicho pega mesmo nessa profissão? Então, isso é um programa muito interessante que a gente está retomando. Teve agora recente, sob liderança do Rinaldo, uma visita na Faculdade de Medicina daqui de Patinga. Porque aí, por mais que não seja o dia do profissional, mas a faculdade já tem uma conexão muito maior com o que vai ser o profissional. Com a vivência também deles, né? Exatamente. Ótimo. Você convive com muitas pessoas, essas pessoas formam, vão embora, voltam formados, casados, têm filho. Você já começou a vivenciar muito isso, mas tem alguma história assim que te marcou ou algumas histórias que te marcaram ao longo desse tempo lá no Fibonacci? Ah, tem várias histórias. Essa história, né, de forma, volta e tal. Recente agora, tanto o Lucas quanto a Alice, que são meus dois filhinhos, o Lucas tem 5, a Alice tem 3. E aconteceu dos dois estarem passando mal e a gente ter que ir para o pronto-socorro. E aí, no plantão lá da pediatria, tinham 4 profissionais e 3 deles ex-alunos do Fibonacci. Que legal. Sim, é uma sensação muito boa, né? Porque, poxa, pronto-socorro já é um ambiente meio frio, distante, tudo muito rápido. E a gente já teve experiências que não foram boas, assim, do profissional não atender legal. Uhum. Mas aí, quando foi uma ex-aluna atendendo, é muito diferente, né? Seus filhos ainda, né? Quem diria? Porque tem muito aluno, né, que demora muito a entender que a história que ele vai construindo, né, a pessoa que ele vai se tornando, faz toda a diferença lá na frente. Não quer dizer que se eu fui uma pessoa ruim eu não possa mudar. Todo mundo pode mudar. Porém, se eu já construo uma história, essa história permanece. O nosso nome, né? Ele literalmente chega muito mais longe do que as nossas pernas. Então, assim, é uma aluna que era muito boa. E aí eu tinha certeza, falando, ela era uma boa aluna, ela se tornou uma boa médica, ela vai atender bem os meus filhos. Então, assim, quando ela estava estudando, ela não imaginava isso. Ah, não, a minha postura como aluna vai influenciar o meu trabalho como médica? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa. Mas tudo influencia. A maneira como seus colegas te enxergam, a maneira como o seu grupo familiar, o seu grupo na igreja, o seu grupo no clube, tudo isso vai influenciar lá na frente, quando você se tornar um profissional. Porque, todo mundo, para e pensa aí, da sua época de escola, quem você olha e fala, não, esse vai se tornar, ou iria se tornar um excelente profissional. E quem você fala, não, esse aqui não vai dar em nada. Todo mundo consegue saber isso. E aí, quando a regra se confirma, pronto. Eu preciso de um advogado. Mas tem aquele cara lá que ele era ótimo e ele fez advocacia. Eu vou procurar ele. Eu sei que ele é bom. Agora, quando o cara ruim, vamos supor que ele também fez o direito, eu vou procurar ele? Não vou. E o engraçado é, ele pode ter mudado. Ele pode ter se tornado um excelente advogado. Mas como eu convivi na época que ele não era uma boa pessoa, eu vou procurar outros. Então, o nosso nome, ele vai ficando marcado nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente tem que prezar muito pelo nosso nome. É o que fica mesmo. Até voltando na história da rede social, né? Poxa, o que a gente fala na rede social, às vezes fica para sempre. Nem poder apagar. A gente acha que apagou, mas isso está guardado no servidor, isso está em algum lugar. E começou a aparecer vários casos, né? Não, a pessoa teve sucesso, conseguiu um cargo de relevância. Não, peraí, 10 anos atrás você falou isso aqui no Twitter. E aí a pessoa cai, a pessoa perde o cargo. Exatamente. Por coisa que ela falou 10 anos atrás. Então
Não é nem falar, não, eu vou me comportar bem por causa do emprego que eu vou ter lá na frente. Eu vou me comportar bem porque é o certo. Se eu tenho isso dentro de mim, eu sou compromissado em todas as esferas da minha vida. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Se você vive assim, você vai ter sucesso sempre. As pessoas sempre vão te enxergar como referência. E tem a questão do tempo de cada um também, né? Hoje tem muita comparação. Então, eu vejo um profissional se dando bem, e aí falando do ambiente de escola, né? Eu vejo meu amigo ali sempre tirando boas notas, ficando nos resultados dos simulados entre os 10 primeiros, e eu tô lá no 20º, no 30º, enfim. Então, tem essa questão também do tempo de cada um, né, Jean? Então, você falou algo que é verdade. Você vai plantando, e no tempo certo, né? No tempo ali, vamos falar que Deus tem para você, que tem essa parte também que a gente acredita, as coisas vão acontecer, mas a gente precisa sempre ali plantar. Acho que essa pergunta, então agora eu vou contar minha história, hein, Jean? Que todo mundo sabe, menos ele. Vamos lá. Você sabe dessa história, sim ou não? Não, né? Da minha posição profissional. Então, quando eu trabalhava lá na recepção, então eu tinha muito contato com os alunos. Então, eu conversava muito. Lá eu desenvolvi... Vou até contextualizar aqui, gente, porque tudo que eu ensino para vocês hoje no Colabore, eu praticava lá no Elite. Então, a escola não obrigava a trabalhar maquiado, não obrigava a trabalhar de salto. Aí, chegava eu lá, né, com salto, maquiada, e eu sempre gostei muito disso, era algo que era inerente meu mesmo. Mas eu tinha muito contato, então eu gostava de ir na sala da recado, né? Não sei se o Jean vai lembrar, mas tudo recado eu falava assim, Jean, eu posso ir? Porque, gente, a turma eram 100 pessoas, então era a oportunidade que eu tinha ali de desenvolver minha oratória, meu contato com eles, então eu sempre fui meio para frente, assim, né? Tinha final de semana, tinha prova para bolsa, então eu gostava de participar, porque eu queria mesmo desenvolver. E aí, Jean, saí do Elite. E aí saí do Elite, meses depois, um ex-aluno me procurou lá na escola. A gente, na época, teve contato, eu conversava muito com ele decidiu reincidir, ele queria muito medicina, mas ele já tinha a profissão dele, mas tinha aquela coisa assim, minha profissão não dá certo, medicina que dá dinheiro, e ele compartilhava isso muito comigo, e a família já tinha uma empresa, ele já era formado na área, exercia muito pouco ali, mais serviço público. E aí eu lembro que a gente conversou e eu dei um aconselhamento para ele na época, que eu não me lembrava, conversei na época, eu falei, isso mesmo que você quer, sua família já tem uma empresa, investe na sua profissão e tal, e tal. E aí pouco tempo depois ele rescindiu o contrato, sumiu, nunca mais tive contato, ele fazia o noturno, porque ele trabalhava, então ele fazia o noturno porque ele queria medicina. Ele chegou a passar em medicina, não fez, e foi trabalhar com a família. Então, quando eles decidiram estruturar a empresa, eles foram buscar uma pessoa que pudesse fazer mesmo gestão na parte mais de atendimento. E aí ele lembrou de mim. Então, eu não estava mais lá, mas ele foi lá. Então, eu lembro que as meninas me ligaram, falaram assim, olha, ele veio aqui te procurar e ele quer muito conversar com você, acho que ele vai te fazer uma proposta. E nessa época, eu tinha muita vontade de exercer minha profissão como um todo, né, na administração mesmo, de administrar por completo. E aí ele me chamou e hoje ele é meu chefe há 6 anos, então, que é o Dr. Ramon. Um abraço para o Dr. Ramon Figueiredo. Ele faz parte dessa história da minha vida, assim, da grande oportunidade que eu tive, mas que eu sou muito grata à oportunidade que eu tive lá no Elite. Então, hoje, gente, o ciclo se completa. Então, hoje, se todo mundo aqui já conhece o Ramon, sabe, eu sempre conto essa história, porque vai casar muito com o que você falou, né? Então, no momento em que o Ramon precisou de um profissional que ele confiasse ou que ele teve uma boa experiência no atendimento, até hoje ele não sabe falar assim uma coisa específica do que aconteceu, de um atendimento, de uma recepção ali, enfim. Não teve, mas foi todo um contexto em que ele falou assim, pai, eu vou buscar essa menina. Então, ele achou que eu estava lá ainda, e aí ele me achou no meio do caminho e eu estou lá há 6 anos, exercendo, de fato, a minha profissão. Então, muito obrigada, tá, Jean? Porque a oportunidade que você me deu naquele tempo, eu pude exercê-la e hoje trouxe esse fruto também para a minha vida. Então, falar de aluno para mim, já aconteceu de eu estar fazendo viagens no aeroporto e um aluno gritar, Tamara, lembra de mim? E eu falar, não pensar, né? Não. Mas eu ia lá cumprimentando do Elite. Teve um aluno que foi no meu casamento, a gente ficou muito amigo. A gente teve um vizinho, né, que foi o professor, que foi o Cavaco, foi nosso vizinho por anos, vizinho de porta, assim, de abrir e falar, ai, Cavaco.
E também tem um casal, né, de ex-alunos, tem 3 ex-alunos que moram no meu prédio, e são da minha época, né, que é a Dani estudou, voltou, e hoje ela mora lá, e o Gustavo Eringe. Então, quando a gente entrou no elevador, eu falei assim, amor, esse menino estudou lá no Elite. E aí, quando a menina veio me cumprimentar, ela falou, eu conheci o Gustavo lá, eu sou da sua época, a gente casou, a gente é médico. Então, realmente, assim, tem todo um contexto que eu acho que é muito legal quando você trabalha nesse ambiente de escola, porque você vê o aluno iniciando, sofrendo, pensando ali o que ele vai ser na vida. Depois você vê ele formado, você fala, gente, ele conseguiu, né? Então, isso realmente é muito, muito legal. Então, eu era doida para contar essa história para você, porque eu acho que ela faz todo sentido para minha vida. Então, tá. E agora os próximos passos do Fibonacci? O que vocês hoje estão fazendo para crescimento? Algumas pessoas já devem ter visto que vocês estão na unidade do Cariru, aí ali no Horto também tem o nome sinalizado ali no Pitágoras. Quais são os próximos passos de crescimento do Fibonacci? Essa história do Pitágoras, né, foi assim, oportunidade, momento certo, porque a gente tem plano de continuar descendo as séries da escola. Então, a gente começou como pré-vestibular, depois abriu só 3º ano, aí completou o ensino médio, depois abriu o 9º ano, o 8º ano, hoje a gente está no 6º ano. Então, a gente começa no 6º ano, aí com 11 anos, e leva até o pré-vestibular, né? Então, a partir dos 11 anos, fica com a gente, sai daqui para o curso que você quiser, para a faculdade que você quiser. E aí, para aumentar as séries, a gente precisava de mais espaço. Então, essa parceria com o Pitágoras foi para levar o pré-vestibular para o Horto. Então, lá no Cariru, a sede própria hoje é só colégio, e aí, dentro do Pitágoras, a gente funciona com o pré-vestibular. Agora, próximo passo mesmo, assim, realmente plano de crescimento, de inovação, ele começou a ser dado em 2020, na pandemia. Essa história, né, que a gente está comentando, né, de como que é importante, né, você ter um nome e esse nome ele se espalha por aí, a gente nem sabe onde que ele está indo, mas se a gente tem esse compromisso, a gente sabe que ele está sendo bem falado. No meio da pandemia, a gente foi procurado pelo professor Mário Guio, que é presidente da Somos Educação, uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Nova York, procurou o nosso contato e chegou até nós por colegas do ITA, da época da faculdade, porque ele sendo, né, da área de educação, vendo lá, né, as escolas que são destaque, ele observou que só existem 3 escolas de verdade que permanecem constantemente entre as 10 primeiras. Por que eu falo escola de verdade? Porque aconteceu um fenômeno, é o jeitinho brasileiro, né? Uma escola enorme, que ela tem 800 alunos só no 3º ano, ela criou um outro CNPJ com 30 alunos. E aí o CNPJ de 30 alunos vai muito bem, mas a escola grande vai muito mal. E aí depois que uma escola fez isso, foi uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então você tem várias escolas muito grandes lá entre as primeiras, mas é até engraçado, né? Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo com o ranking só das grandes escolas. E aí as marcas conhecidas estavam na categoria de pequenas escolas, porque elas criaram um CNPJ para isso. E aí o Fibonacci estava na categoria grandes escolas, porque a gente tem mais de 60 alunos. Escola grande é aquela que tem mais de 60 alunos no 3º ano. Então estava lá o Fibonacci de Patinga competindo entre as grandes escolas. Que loucura. Então, por conta desse resultado, o professor Mário Guio procurou a gente para desenvolver um material didático para ocupar 2 posições dentro da Somos. Só para contextualizar um pouquinho, a marca Somos ela não é tão conhecida, mas a Somos ela tem como marcas dela
Editora Ática, Editora Saraiva, o Anglo de São Paulo, o PH que vem do Rio, o Pitágoras que vem de Belo Horizonte, o Max que vem do Paraná, o Mackenzie que é de São Paulo, na área religiosa. Então, dentro do guarda-chuva Somos, existe uma diversidade de marcas muito grandes, muito conhecidas. A Somos hoje atende mais de 1,5 milhão de alunos. Então, se esse cara procurou a gente, fala, poxa, não, é porque... E aí vem um recado, né, da secretaria. Ah, porque ligou aqui um professor, ele falou que é presidente da Somos e queria saber se ele pode marcar um horário com vocês. Porra, pode, né? Não, vamos marcar essa conversa. E aí, conversando com ele, né, desde as primeiras conversas, eram, olha, eu tenho aqui, no meu guarda-chuva, uma série de marcas, mas a história de vocês é tão bacana que talvez tenha espaço para mais um sistema de ensino. Vamos conversar, vamos entender o que vocês fazem. Se for muito diferente daquilo que a gente tem hoje, a gente pode fazer uma parceria. E aí nós entendemos que tem sim, tem uma série de características que por mais que a gente, poxa, muito do que a gente vivenciou veio lá do ITA, veio dos outros elites, mas a gente teve que personalizar muita coisa. E aí essa série de ferramentas que a gente personalizou, que a gente aplicou e que deu muito certo, dá para ser sistematizado num sistema de ensino. Então, desde a pandemia, que a gente começou a construir esse sistema de ensino, o Fibonacci fica com a parte dos autores, dos professores, e aí a Somos faz toda a parte de editoração, comercial, venda, entrega. E hoje a gente já tem pronto no mercado o material de pré-vestibular e o material de ensino médio. Que bacana. Então existem hoje 10 outras escolas no Brasil que utilizam a metodologia do Fibonacci. E que vocês ainda estão desenvolvendo mais alguma coisa ou ele já está pronto, agora só o mercado conhecer? Como que está esse processo de produção? O material didático, diferente do livro de antigamente, ele nunca para de evoluir. Ele nunca está pronto. Uhum. Então, assim, a gente fez o material, ele está em uso, mas existe um aprimoramento constante desse material. E uma segunda etapa vai ser desenvolver esse material para outras séries. Ah, sim, que então, é o que você falou que começamos com pré-vestibular, estamos com ensino médio. Próximo passo, escrever o material do fundamental anos finais. E aí, mais para frente, desenvolver o material dos anos iniciais. Então, assim como o colégio em Ipatinga tem esse plano de descer as séries, o sistema de ensino também tem isso no horizonte de descer as séries, assim como a escola, para completar esse ciclo. Sim. E, poxa, as primeiras respostas, né, que a gente teve em relação ao nosso material foram muito positivas, porque ele realmente tem uma linguagem diferente, porque como são professores que escreveram, eles estão na sala de aula. Porque não adianta falar, não, eu vou escrever um livro super completo desse tamanho só para física. Tá, mas o aluno precisa de física, de biologia, de química. Não é quem escreve mais. Não adianta só escrever mais. Então precisa de uma curadoria, desse olhar especial do professor, o que é mais relevante. Então nós precisamos levar para o material aquilo que é relevante de verdade, aquilo que vai ajudar o nosso aluno. De fato vai dar o resultado para ele, né, Jean? Porque a gente entende que o tempo dele é limitado. Não só o tempo do dia dele, né, que ele vai estar ali dentro da sala de aula, mas também a cabeça dele é limitada. Sim. A nossa capacidade de reter informação, ela sempre foi limitada e ultimamente ela está sendo extremamente comprometida pelo uso do celular, pelo uso da rede social. Então, assim, se eu tenho uma capacidade limitada,
Não adianta eu fazer o maior material didático, o melhor é o que tem mais folhas. Não é, já foi essa época. O melhor é aquele que é mais assertivo. É aquele que o autor, que o professor entende de verdade o que é importante e aí mostra para o aluno como que ele vai entender aquela teoria, como que ele vai aplicar aquela teoria em situações práticas. Então é um material assim, bem legal, os alunos vão assimilando, né, vão passando pelos capítulos e reconhecem que ele é diferenciado. Que faz sentido para eles também, né, Jean? Exatamente. Para a vida profissional deles. Bom, então a gente chegou até aqui, nós falamos da sua vida profissional, contamos da sua evolução como empreendedor, como diretor, como professor, mas você viveu uma experiência recente, eu queria também que você compartilhasse, na sua vida espiritual. E aí eu queria que você contasse como que foi o seu encontro com Cristo, como que aconteceu e quais são os impactos que isso trouxe para a sua vida. Como um todo, né, Jean? Porque não tem como você separar essas áreas, né? Elas conversam entre si o tempo todo. Mas como que isso impactou sua vida como um todo e diretamente na vida profissional? Bom, tanto eu quanto a Aline, minha esposa, nós tivemos, quando criança, um ambiente familiar religioso. Então a gente tinha isso guardado, né? Digamos assim. E aí o caminho que é comum, não deveria ser, mas infelizmente é o caminho comum, 18 anos, vai para a faculdade, sou dono do meu próprio nariz e a área religiosa ela acaba sendo deixada de lado. E depois do nosso casamento veio o Lucas, depois veio a Liz. A pandemia tornou bastante limitado o contato dos dois com outras crianças e aí, por outro lado, fez com que a gente passasse mais tempo com eles. E o que nós percebemos é que os valores, né, a educação que é responsabilidade da família, é um trabalho muito difícil de ser feito. Então, quando eu, como escola, falo que educação é da família, não é só lavar minhas mãos e falar que eu não quero fazer. A gente vai fazer também. Mas eu entendo que é muito difícil educar. E aí, à medida que o Lucas foi crescendo, ele teve um momento que ele começou a ter comportamento agressivo, ele começou a falar palavrão, coisa que a gente não faz dentro de casa. Não que eu nunca fale palavrão, às vezes eu falo, sim, mas ele falou um palavrão que eu não falo, né? Aí você falou, pô, não, esse aí não pode, né? Esse nem eu falo, né? Então a gente percebeu que o Lucas estava desenvolvendo e que por mais que a gente tivesse conhecimento técnico, eu li um livro, eu fiz um curso na internet, faltava a parte religiosa. Que por mais que a gente se esforçasse, não tem como suprir esse conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, que eu e a Aline tivemos, mas que o Lucas não estava tendo. Então foi principalmente por eles que a gente buscou a igreja. Então a gente conversou com algumas pessoas e aí fomos visitar a Igreja Batista do Bom Retiro por conta do trabalho que eles fazem lá com as crianças, por conta do pólen. E realmente é um trabalho maravilhoso. Assim, em poucas semanas, a maneira como o Lucas conversava, como a Luz conversava, já tinha mudado. A gente via que, poxa, como que o trabalho do pólen nos ajuda a educar o Lucas e a Alice. E embora tenha começado por eles, também valeu para a gente. Então, desde as primeiras semanas que a gente frequentou a igreja, que a gente viu, poxa, como nós perdemos tempo estando longe da igreja. Como é importante esse convívio com essas pessoas, né? Que têm os mesmos valores. E, sim, foi um processo natural até, né?
Primeiro a gente só frequenta o culto, depois a gente passa a frequentar os grupos, e aí passa a fazer cursos na escola bíblica dominical, e sim, estão extremamente felizes por ter tomado esse passo. Deveria ter sido antes, mas não foi, paciência, mas agora a gente tem essa consciência, esse entendimento, porque, nossa, facilita, assim, em várias outras áreas da nossa vida. É realmente ter essa visão maior, né? Essa visão mais ampla de qual que é o meu papel aqui, né? Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer da minha vida? Porque, igual a gente comentou em vários momentos, né? Trajetória educacional, trajetória profissional, ela é feita muito mais de derrotas do que de vitórias. E aí, quando as derrotas começam a se acumular, é totalmente compreensível que a gente comece a se questionar. Mas é esse caminho mesmo? Eu estou me dedicando tanto, mas isso vai me levar aonde? Poxa, tem um cara aqui do lado que não faz nada, leva uma vida aí mais ou menos, e está vivendo. E ele é meu vizinho, e ele frequenta o mesmo lugar que eu frequento. Será que não é melhor fazer isso de qualquer jeito? E aí, quando vem essas dúvidas, né? Como eu falei, né? A briga, né, do pensamento bom, pensamento ruim. Mas se você acredita de verdade na salvação em Jesus, que essa vida é passageira, mas que apesar de passageira, ela tem um propósito, é muito mais fácil você permanecer nesse caminho. É muito mais fácil você continuar escolhendo o que é certo, você continuar sendo comprometido, mesmo quando, chegou uma pessoa nova e ela não está legal, ela está fazendo coisa que não deveria fazer, ela está atrapalhando o meu trabalho, mas o meu trabalho não é só isso aqui. O que eu faço, na verdade, tudo o que eu faço é para a honra e glória de Deus. Então, mesmo se por um acaso o seu ambiente se tumultuar pela chegada de novas pessoas, isso não vai te afetar, porque você sabe muito bem qual é o seu papel, por que você está fazendo cada coisa que você está fazendo. Você entende, enfim, o propósito, né, Jean? Exatamente. A família, né, ela tem muito disso, mas quando, além da formação da família, a gente tem esse encontro com Cristo, tudo isso fica muito mais claro. Que legal, muito bom. É muito bom, assim, ouvir isso e saber que a gente pode pensar, você é uma pessoa intelectual, então, quanto mais as pessoas estudam, elas se tornam mais questionadoras, isso é normal. Então, quando você fala de Deus, pode ser que pessoas que têm essa intelectualidade comecem a questionar muito a existência, o porquê, a fé, porque ele não é uma matemática que 1 mais 1 é 2, nem uma sequência de Fibonacci. Então vão ter coisas que realmente fogem desse controle, né, Jean? Isso é engraçado, porque rede social tá cheio de crítica a tudo, né? Não interessa o que você faça, você vai ser criticado, né? Você tá vivendo essa experiência, né? E o que eu observo, e já observava antes, né? Tudo aquilo que você entende bem e você vai buscar na internet, você percebe que o que está na internet está cheio de falhas. E é sobre tudo. Fiz o curso de engenharia aeronáutica. Quando tem uma reportagem, os comentários sobre um acidente aéreo, tá cheio de erro. E aí, trazendo isso para a religião, quando você está realmente comprometido, você tem esse compromisso de ler a Bíblia todo dia ou toda semana que seja, que você vai na igreja, que você realmente está ali para aprender, para vivenciar aquela experiência, e você vê alguém criticando a religião, você mas está cheio de falha na crítica dele. Ele está criticando aquilo que ele não conhece.
quando a pessoa coloca de uma maneira que ciência e religião é inconciliável, na maioria das vezes ela está mostrando ignorância nas duas áreas. Ela nem entende bem a religião, mas também não entende bem a ciência. Porque não existe, né, essa separação completa. Porque são áreas distintas. Tanto que nós temos inúmeros cientistas que acreditam e os do passado acreditavam em Deus. Da mesma forma que só o fato de eu ser religioso também não me dá direito de criticar um fato observável, comprovado. Para citar um exemplo assim, bem tosco, né? Não, a Terra é plana. Poxa, a Terra não é plana. Tem inúmeras tecnologias hoje que dependem da Terra ser redonda. E, para além disso, nem está escrito na Bíblia que a Terra é plana. Então, quando a pessoa começa a só criticar, e a maneira como ela fala, com a falta de educação, ela só está mostrando o quanto ela é ignorante nas duas áreas. Para mim tem sido uma experiência fantástica reler a Bíblia, porque tem, nossa, talvez nem dezenas, talvez centenas de histórias extremamente aplicáveis à nossa vida hoje. E às vezes a gente acaba de ler, para e pensa, poxa, por que eu fiz aquilo semana passada? Eu já tinha lido isso, eu sabia que o certo era fazer desse jeito, mas eu fiz do jeito errado. Porque errar é humano, né? A gente é assim, a gente acaba cometendo erros. Então, estando envolto, né, nessa áurea, com essas pessoas que todo mundo acredita na mesma coisa, tem os mesmos valores, tem os mesmos objetivos, de certa forma a gente vai criando uma proteção. A gente evita errar porque a gente está num ambiente que todo mundo quer fazer a coisa certa. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria deixar aqui a última pergunta, né? Queria que você falasse também para as pessoas, para todo mundo que vai assistir esse podcast. Obrigada a você que ficou até aqui. E a última pergunta é mesmo dedicada a todas as pessoas que você convive. Então, sejam os seus colaboradores, os profissionais, os alunos, os pais dos alunos, os ex-alunos, aquelas pessoas mesmo que passaram, que estão e que ainda vão passar pela sua vida. Qual que é a marca que você, Jean, quer deixar na vida das pessoas? Bom, para escolher uma coisa, eu acho que, pelo menos nesses últimos anos, né, o que tem ficado mais claro, mais marcante, e é o que eu tenho buscado passar para o Lucas e para a Liz, é muito a história do acreditar. A gente não conhece e não tem como conhecer todas as nossas potencialidades. Todo mundo é muito mais capaz do que imagina. Então, quanto mais a gente acreditar na gente mesmo, mais longe a gente vai conseguir chegar. E o fato da gente acreditar vai fazer com que a gente naturalmente acabe se cercando de pessoas que também acreditam. E aí pode ser o acreditar no meu sucesso acadêmico, acreditar no meu sucesso profissional, acreditar na minha salvação através da fé em Jesus Cristo. A gente, como ser humano, precisa de acreditar. É o fato da gente acreditar que vai gerar lá o pensamento bom para combater o pensamento ruim e nos permitir realmente criar um mundo melhor. Muito bom, muito bom. Pra gente finalizar, eu posso contar qual que é a marca que você deixou na minha vida? Claro. Meu marido tá aqui, não me deixa mentir. Até hoje, né? Eu passo em frente à escola e meu marido, segura o coração, segura o coração. Bom, gente, tô muito feliz aqui.
especialmente de entrevistar o Jean, porque tudo que ele falou, eu convivi com ele, foram 2, quase 3 anos, né, dessa experiência que eu tive profissional lá na época do Elite. E aí, na época que eu saí, o Jean me demitiu. Estamos aqui agora. Agora é a hora da verdade, não é mesmo? Não é mesmo, pessoal? Gente, brincadeira. Mas eu lembro que, assim, foi muito sofrido, né? Ô, demissão sofrida, eu chorava muito. Mas eu lembro, Jean, que você me mandou uma mensagem. Não sei se você lembra disso, eu até falo assim, que eu me arrependo tanto disso, não tá guardado no telefone, enfim. Mas eu lembro que eu te mandei um áudio agradecendo pela oportunidade, chorando de lágrimas, um sofrimento, meu Deus, porque eu tinha muito apego à escola. E aí você me mandou um texto, e nesse texto você escreveu, eu não lembro do texto todo, mas eu lembro que tinha uma frase assim: às vezes, Tamara, para a gente poder voar, a gente precisa de um empurrão. Talvez, Jean, foi uma frase de efeito, foi uma frase que você pensou ali mesmo só para me consolar naquele momento, mas eu nunca esqueci dessa frase. E ela até hoje reflete na minha vida. Realmente, assim, aquela decisão ali, ela não foi compreendida no momento, né? Foi de muito sofrimento, assim. Mas hoje, quando eu olho para a minha trajetória profissional, eu vejo o tanto que foi importante o ciclo que eu vivi ali na escola. E o tanto que foi importante isso que você falou para mim. Porque foi aquilo que eu comecei realmente a entender sobre tudo isso que você falou, né? Eu via isso muito em você, sempre te admirei muito como profissional, sempre me inspirei muito, sempre falei muito de você. Foi até uma coincidência, hoje o Jean é da minha igreja, então esse ciclo aí continuou, né? Eu tenho hoje contato com a Aline, com a Alice, com o Lucas, e sempre falei muito de você para o meu marido, assim, como exemplo mesmo profissional, com muito respeito, né, e muito carinho. Então, isso que você falou para mim me marcou. Então, hoje, quando eu vivo o que eu vivo, a minha vida profissional, e por onde eu passo, eu conto essa história. Então, assim, muito obrigada, né? Vou te agradecer para isso ficar registrado. Te agradecer pela oportunidade, te agradecer pelo tempo em que eu tive a oportunidade de participar do seu crescimento, de participar e ver mesmo, né? Na época não tinha essa magnitude, já era muito grandioso, mas hoje vocês estão ainda maiores, com mais pessoas, e eu vejo o tanto que vocês merecem, né? Eu falo para as pessoas, eu lembro quando vocês panfletavam, né, para divulgar o pré-vestibular, para divulgar as campanhas, e eu queria estar ali junto, né, meu parceirão Júlio. Acordava 5 da manhã para panfletar, hein, Julião? É a nossa época, hein? Deus nos honrou em julho. E aí tudo isso fez parte, né, da minha vida mesmo profissional e realmente do meu crescimento. Então, assim, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter você aqui no meu canal, da gente poder ter esse bom convívio hoje, né, com muito respeito, principalmente. E a gente está caminhando, gente, para o final. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de tudo que a gente compartilhou, de tudo que o Jean pôde contribuir para a vida de vocês. E antes da gente finalizar, eu quero agradecer aqui o meu patrocinador, tá, Jean? A Tríade hoje patrocina o nosso canal. Eles hoje foram, assim como o Fibonacci, eles já têm reconhecimento nacional. Hoje a Tríade, ela é o primeiro lugar da internet mais veloz do Brasil. Então, eles são da nossa região, eles têm essa capacidade, uma tecnologia que realmente não vai te deixar na mão, tem uma boa assistência, tem um excelente atendimento, e isso condiz muito com o que o Colabora prega, com o que o Colabora ensina. Então, muito obrigada, Tríade, por estar aqui conosco. Se você ainda não conhece, por favor, acesse o Instagram da Tríade, procure um dos profissionais para que você possa receber também essa internet de qualidade. Então é isso, muito obrigada. Quer deixar a sua palavra final? Depois dessa fala eu tô até meio sem graça. Assim. Eu que agradeço as suas palavras, porque isso é muito importante, né? A gente costuma escutar um pouco disso dos alunos. Uhum. E faz toda a diferença no nosso dia a dia como professor. Mas como profissional, né, como administrador, isso não é tão comum. Sim. Então isso é muito importante para mim, porque, igual eu comentei, né, a parte acadêmica a gente voou desde o início, mas na parte administrativa, como foi sofrido esse aprendizado. Uhum.
Então, apesar de todos os erros que eu cometi, também cometi alguns acertos, né? Claro, muitos. Então é isso. Obrigada, gente. Continue então no nosso canal. Se inscreva, encaminhe para as pessoas que você conhece, que quer participar dessa história. E continue aqui. E não se esqueçam, Jean, colabore!